já agradeço a vinda de vocês aqui, né? Infelizmente, a gente está em aula, a gente também não pode disponibilizar muito tempo, mas dá para ouvir, eu acho, uma boa parte do que vocês querem falar sobre a pastoral carcerária. É com vocês. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Como o José já antecipou, né? A gente é da pastoral carcerária, está aqui um pouco hoje para compartilhar um pouco da nossa luta com vocês. A gente atua na pastoral carcerária desde o final de 2013, né? E aí eu acho que a primeira pergunta que as pessoas fazem é: por que vocês começaram a participar da pastoral carcerária, né? E aí a gente, acho que antes disso, né, já tinha se engajado na Pastoral do Povo de Rua, e com a Jornada Mundial da Juventude, em 2013, né, com o Papa vindo aqui para o Brasil, a gente foi voluntário lá no Rio de Janeiro e já tinha vontade de entrar numa pastoral que a gente fizesse a diferença mesmo. E quando a gente encontrou a pastoral carcerária e viu a realidade da população presa e a realidade da quantidade de agentes de pastoral diante dessa população, a gente viu que ali era onde a gente tinha que colocar as nossas forças, né? Então, apresentando o trabalho, né, vou fazer uma introdução como a gente fez agora nesse retorno de pandemia, né? A gente atua desde 2013, mas a gente ficou impedido das visitas, né, de março de 2020 até novembro de 2021, por conta das restrições do Covid, né. Então, quando a gente voltou agora em novembro de 2021, né, no CDP de Pinheiros, que é onde a gente atua, ali do lado do CEAGESP, a gente voltou, como é um centro de detenção provisória ali, né, um centro que tem os presos que não foram condenados ainda, então tem uma rotatividade muito grande. A gente chegou ali fazendo a apresentação do zero, né, para eles, né, e a apresentação do zero da Igreja Católica, e aí a gente apresentou mais ou menos assim, né, não sei se vocês conseguem enxergar a nossa camiseta. A gente vai com a nossa camiseta verde, né, e aí a gente fala, ó, estamos aqui, somos pastoral carcerária, e um dos motivos que faz com que a gente faça essa visita está escrito na parte da frente da nossa camiseta, né? Conforme Mateus, né? Mateus 25, estive preso e viestes nos visitar, né? Então, quando a gente faz a visita, a gente não vai para levar nada, né? Muito pelo contrário, a gente está indo ao encontro do Deus, né? De Jesus que está na figura da pessoa presa, né? Então, acho que é muita, talvez, arrogância dizer que a gente vai levar alguma coisa até eles, né? Mas, sendo que a gente vai buscar, tem uma troca muito boa e, claro, né, que nessa troca, né, eles ganham e a gente ganha também. E aí, o outro motivo está na parte de trás da nossa camiseta, que é por um mundo sem cárceres, né? A gente não acredita que, como pastoral carcerária, que a prisão é o que vai resolver o problema da nossa sociedade, né? Então, essa camiseta, inclusive, ela está bem batida. A gente usa ela desde 2013, do início das nossas visitas, sempre entrando com a mensagem do estive preso, veste visitar e por um mundo sem cárceres. A gente trabalha um tripé, né, de atuação. Então, é assistência religiosa, que a gente vai, acho que, falar mais um pouquinho, né, sobre ela. A assistência jurídica humanitária, né, a maior demanda das pessoas presas, pelo menos aonde a gente visita, é sobre a questão dos processos delas, né. Elas têm muita pouca informação sobre o que está acontecendo, sobre como está a situação jurídica dela. Então, essa é um dos vieses que a gente tenta trabalhar, né? A gente faz uma assessoria jurídica por carta, tentando esclarecer dúvidas, tentando fornecer documentos do processo para essas pessoas presas, e a gente também trabalha com o contato com as famílias. Muita gente se vê abandonada no cárcere, né? Por diversos motivos, né? Questão de droga, às vezes a questão do abandono familiar,
o próprio motivo da pessoa estar presa, né? Porque ele teve um problema com a lei em relação à companheira ou em relação à família dele, casos de agressão de violência, que são muito comuns nas unidades que a gente visita. E a gente tenta ou reestruturar de alguma forma esses laços, né? Fazendo contato com a família, ou ajudar na manutenção desse contato quando as pessoas ainda sustentam esse vínculo familiar. Fazer isso, né, na medida do possível, são muitas demandas e poucas pessoas que auxiliam nesse sentido, mas a gente tenta, né, por meio das cartas. E a outra atuação nossa é o contato com as famílias, né? Não sei se vocês chegaram a ouvir essa parte. Muitos têm vínculo rompido, né? Por conta de uma série de prisões, de coisas que já aprontaram, né? É uma história muito comum entre as pessoas que usam droga e que estão presas, né? Inclusive a população de rua e a população presa é uma população também que partilham de bastante semelhanças, assim, muitas pessoas da rua, né? Tem passagem, e lá dentro tem muitas pessoas que quando saem ficam em situação de rua. Acho que o Anderson tinha trazido. Pensando um pouco, né, em falar aqui com vocês, né, a gente lembrou também de algumas passagens do Evangelho de São Lucas que faz esse elo, né, com o encontro às pessoas presas, né? Quando ele fala, né, de anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista e mandar a liberdade para os oprimidos, né? Por isso também que a gente vai, né, estampado na nossa camiseta, por um mundo sem cárceres, né? Porque a gente acredita que é para a liberdade que Cristo nos criou, né? E também quando ele faz o encontro, né, do bom samaritano, né, com a pessoa que estava lá sofrendo, necessitada, né? E a gente enxerga na pessoa presa um nicho de população que tem uma das maiores necessidades, né? Que é o nosso bem maior hoje em dia, que é a nossa liberdade, estar perto das pessoas que a gente ama, né? E ter essa vida plena aí, para a vida em abundância, né? Com a nossa família, e mais ou menos isso. O nosso trabalho, a gente lá em Pinheiros tem 4 unidades, são 4 CDPs com características diferentes entre si, né? A população dele, mais ou menos, gira em torno de 800 pessoas cada um, isso varia um pouco, né? Dependendo da época do ano, dependendo do momento político. A gente já teve lá nos 4 CDPs uma população de 7.000 presos, e hoje a gente está em mais ou menos 3.200 presos, né? Então, a gente está, entre aspas, num bom momento, né? Ainda apesar de superlotado, ele está menos superlotado do que de costume. Isso tudo não significa que ultimamente a gente tem prendido menos, né? A gente fala, né? O Brasil é dos países que mais prende, né? Prende muito, a gente até fala, e prende mal, inclusive, né? Não que exista o prender bem, mas prende muito mal. E um pouco da realidade do CDP de Pinheiros está um pouco mais vazia, porque antes ele tinha uma quantidade de gente que era condenada, né? Já tinha sido condenada e ainda estava lá, e nos últimos anos ocorreu um movimento para os condenados saírem de lá, né? E aí, no geral, quando eles saem, eles vão para as prisões do interior, né? Muita gente de Pinheiros vai para Pacaembu, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade divisa de Mato Grosso, é muito longe. Então, se ela foi presa em São Paulo e a família está aqui, né? A família não consegue visitar ela no final de semana, né? Porque sei lá, umas 6, 7 horas de viagem até lá, é muito longe. Essa construção de cadeias muito distantes do centro, né, é um projeto, é uma estratégia para que a gente isole da nossa vista essas pessoas, né, e promova o que o Papa Francisco traz sempre como cultura do descarte, né? A gente não fala nem mais exclusão, porque é uma coisa muito mais forte. A gente joga fora e deposita em depósito de lixo, que são as cadeias, né? Se a gente avalia as condições que hoje as cadeias têm de higiene, de ventilação, de saneamento, de alimentação e de assistência psicológica também, a gente se depara com uma realidade muito triste e muito cruel de tortura e de muita violação de direitos que a gente não acredita que seja promovida pelo nosso Pai, que é tão misericordioso, né? Então, quando a gente encontra na população carcerária uma população que se tortura muito no sentido de achar que merece passar por aquilo.
como castigo pelos atos que teve, né? Sem conseguir fazer uma crítica, primeiro da própria origem de vida, né, que a levou por aquele caminho, e também de fazer uma crítica que se eles têm, e eles, assim, aproveitando, né, é uma população que tem muita fé em Deus, e que tem Deus, assim, é até um pouco preconceituoso dessa fala que eu vou fazer, apesar de não parecer, né, pelas coisas que fizeram, eles carregam a figura de Deus com muita temência, com muito respeito. Então, eles veem, só que eles veem o Deus, que é o Deus que vai castigar, né? Na medida do que eles fizeram. E a gente tenta ir lá e defender que essa ideia é uma ideia muito errada, porque Deus é uma fonte de misericórdia, né? A gente tem até uma historinha que a gente sempre que tem a oportunidade conta, né? Que é para a gente, a misericórdia de Deus lá no cárcere é como um raio de sol. Se a pessoa sai no pátio e se deixa atingir por essa misericórdia, ela vai conseguir sentir o calor do sol e logo o calor de Deus, né? Mas se ela se esconde dentro da cela dela num dia de calor, da mesma forma ela vai sentir esse calor, porque Deus está em todo lugar e ele não deixa de nos tocar, independente da ocasião, né? Então a gente sempre tenta trazer isso para mostrar Deus é muito bom. E o fato de vocês estarem presos é uma opção da política criminal do nosso governo, né? Do nosso Estado. E da nossa construção de sociedade, né? Sim. O Papa Francisco, ele tem uma agenda muito forte, né? Com a questão carcerária. E sempre que ele visita algum país, ele vai ao encontro das pessoas presas. E eu acho que em todos os anos dele, né, nas quintas-feiras santas, assim, sempre tiveram pessoas presas no lava-pés também. Isso é muito significativo, até arrepia, assim, falando agora. Ele dá uma preferência, inclusive. Eu acho que só um ano ele não lavou o pé de pessoas presas e ele optou pelas pessoas migrantes. E ele sempre fala uma coisa que é muito interessante, né? Só para ilustrar ainda mais, né, essa crítica que a prisão é uma opção do Estado para algumas pessoas, né? Por que não eu, que estou aí no lugar de vocês que estão presos, né? Todos nós, assim, se a gente fizer uma reflexão bem rasa, a gente já cometeu algum tipo de crime, né? A gente já comprou coisa falsa, tem gente que já dirigiu embriagado, tem gente que já sonegou imposto, né? Todos esses crimes são passíveis de pena de detenção e de prisão, né? Em algum momento, sim, dependendo da análise do juiz. Então, se a gente olha, tira uma foto lá na cadeia, a gente vai ver muita gente pobre, preta, que é da periferia, que não teve estrutura familiar, que tiveram os exemplos que não mereciam ter, né, de parentalidade. E isso explica um pouco, e a questão da droga, acho que esses pontos assim explicam um pouco daquela população que está lá dentro. E aí, de vez em quando, de vez em nunca, né, aparece uma pessoa que a gente fala, né, mais diferenciada em questão financeira, em questão de cor mesmo, de aparência física, mas essas pessoas não costumam ficar lá muito tempo, né? É um recorte muito cruel, mas muito nítido, assim, dessa situação. Hoje a gente tem uma população presa, como a Erika falou, de 3 mil pessoas, né? E no CDP de Pinheiros, né? E nós, da Pastoral Carcerária aqui, que faz as visitas aí na região da Lapa, nós não somos nem 10 agentes, né? E a maioria desses agentes também não conseguem visitar todos os finais de semana, né? Inclusive, quando eu e a Erika a gente começou a visitar em 2013, né? Era só um padre que fazia visita, que era da região Sé, e aí a gente começou para acompanhar ele. Logo ele saiu, ficou só nós dois, e tipo, boa parte do tempo a gente ficou sozinho aí, cuidando por vezes de uma unidade que tinha mais de 7 mil pessoas, né? Atualmente, agora, né? E aí, assim, foi um presente muito grande o Dom José, né, ter vindo somar nessa nossa região, porque ele já fazia pastoral carcerária lá na São Roque, antes de virar bispo, e quando ele veio, ele prontamente fez seu credenciamento, né, para visitar as unidades prisionais, e ele, sempre quando a gente pede, né, ele visita com a gente. E agora a gente também está criando, né, uma pastoral carcerária na Paróquia São Francisco, né? Então a gente está aí com uma quantidade de 5, 7, 9 agentes que estão querendo se cadastrar para somar o nosso grupo para a gente conseguir se fortalecer nessas visitas e atender essas pessoas, né? O Padre Edilberto é o nosso assessor
né? Isso. E aí, assim, os nossos encontros, eles se baseiam, né, tipo, em dias específicos, determinados pela unidade, né? A gente optou por Pinheiros, né? Inclusive, dessas 8 pessoas que eu falei que fazem pastoral carcerária, nenhuma é da região Lapa, né? A gente, como a gente falou, a gente é do Jabaquara, né, da região Ipiranga. E a maioria das pessoas buscam Pinheiros porque é um presídio que deixa as visitas no final de semana, né? Que é o que a gente que trabalha e estuda na semana consegue fazer. E quando a gente optou por Pinheiros, era justamente por conta dessa falta de pessoas, né? E agora, somando com essas pessoas da região Lapa, a gente pretende aí crescer com o grupo e se fortalecer nas visitas, que nada mais é que um encontro mesmo. A gente leva um evangelho, leva alguma coisa que aconteceu durante a semana, leva uma novidade, faz a discussão de algum tema polêmico com eles, né? Sempre à luz do evangelho mesmo, né? Os encontros são mais ou menos assim. E é isso, gente, assim, a gente é uma equipe pequena diante da nossa realidade, a gente precisa muito de gente, é um trabalho que a gente é extremamente apaixonado, que não oferece, sei lá, uma vírgula de perigo, assim, muito pelo contrário, a gente sempre fala que a gente é muito mais respeitado lá dentro do que aqui fora na sociedade, né? Eu, como figura feminina, inclusive, né, as pessoas questionam, mas você visita homem? E para mim é muito satisfatório estar lá, porque é o que eu sempre digo, sou muito mais respeitada lá dentro do que na rua, né? E acho que assim, é muito respeito, muito prazer. A gente gosta muito de trocar a nossa vida com essas pessoas e trocar um pouco com a delas. Assim, acho que isso traz um acréscimo muito grande. E aí a gente deixa também nosso contato, nosso nome aí. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser fazer parte do nosso grupo aqui também, vem falar com a gente que vai ser um prazer, assim. E eu tenho certeza, assim, que quem experimentar vai se apaixonar do mesmo jeito que a gente se apaixonou. O Jairo vai adicionar vocês no grupo do Zap depois, mas aí você faz o que eu falei, grava um videozinho para a gente, né, resumido lá, e deixa o contato para o pessoal que quer falar alguma coisa. O Jairo quer falar em nome do curso lá. A gente agradece o espaço, né, poder trocar aqui com vocês, e a gente está à disposição. Assim, a gente não falou, sei lá, um décimo assim das nossas experiências. A gente tem experiências muito legais, histórias que marcaram a nossa vida. Eu acho que eu não enxergo a presença de Deus tão presente em outro lugar como eu enxergo lá nas minhas visitas, assim, e é um prazer poder fazer esse trabalho e estar falando um pouco dele. Posso ler um trechinho do Papa para a gente encerrar? Pode, rapidinho. Vamos lá. Deus perdoa tudo, somos nós que não sabemos perdoar, somos nós que não encontramos as estradas do perdão, muitas vezes por incapacidade ou por ser mais fácil encher os cárceres do que ajudar a seguir em frente quem errou na vida. Então, a nossa missão de igreja é levar essa mensagem para eles, né? E estar do lado deles para que eles possam se reerguer. Aqui fora, porque ninguém ressocializa aprendendo como animal, né? Obrigado. Jairo? Boa noite, Anderson, Érica, boa noite aos estudantes, parabéns. Antes, agradecer a vocês dois, casal aí, maravilhoso, pelo excelente trabalho, pelo trabalho santo que vocês fazem, né? Eu sou o Jairo, aqui para quem não me conhece, aqui a maioria eu conheço, já vi a carinha, já sei quem é, são coordenadores como a Carmen é coordenadora da Unidade Nacional de Lourdes, Bion é junto comigo lá na Caritas, né, e por aí vai. Conceição também lá do curso, a Kátia também coordenadora, e então nós estamos muito felizes aí com vocês, participando desse curso especial sobre o Evangelho de São Lucas, e Érica e Anderson, nossa gratidão. Enfim, realmente eu vou colocá-los lá no grupo que nós temos desse curso, e aí as pessoas que quiserem vão também fazendo as perguntas, e como o Pavanelli ressaltou, vocês podem fazer um videozinho, 2, 3 minutos, eu sei que é muito pouco também, mas a gente pode colocar, disponibilizar nas redes sociais. E depois, quem sabe também, antes do final do curso, vocês voltam aqui para completar
aquilo que vocês, essa experiência espetacular de vocês, né? Eu sei que é uma pastoral bastante difícil, às vezes, precisa ter muita garra, muita vontade de estar envolvido com esse pessoal que acaba perdendo a liberdade, às vezes até, muitas vezes injustamente, ou às vezes até, como a Erika citou, né, por condições sociais, financeiras e até por causa que tem muito melanina nas peles, né? Então, é muito complicado. Então, Ok. eu agradeço realmente em nome do curso de Teologia, a presença de vocês, e vamos em frente. Eu só queria, depois você pode até colocar, para a gente não tomar muito tempo da aula, assim, além de mais agentes, como que vocês precisam, obviamente, né, o que mais é que vocês precisam para que a pastoral carcerária caminhe bem? Né? Não precisa responder agora não, você põe lá por escrito, ou pode até com um áudiozinho, e a gente vai divulgando isso, tá bom? Obrigado. Tá ótimo, gente. Obrigado. Então, muito obrigado, né? E, como eu falei, né, 100% da doação desse curso será destinado à pastoral carcerária. O Dom José também está à frente disso, junto com eles, né? Um trabalho espetacular, né? Maravilhoso mesmo. E fica lá no grupo, lá, pelo menos, que garanto que o pessoal vai fazer um monte de perguntas para vocês lá. Tá ok? Então, muito obrigado por vocês, né? Obrigado à coordenação também, do Jairo, que está presente, e por todos os alunos, né? Enquanto a Kátia vai colocando a nossa apresentação, só para terminar, a respeito dos professores, como eu falei, todos os professores, no mínimo, ele tem graduação pela disciplina que ele apresenta para vocês. Não só nesses cursos de extensão, que é esse o caso, como nos cursos normais lá, que é o curso de 4 anos e meio, o curso inteiro de teologia. Então, a gente pode passar um já, Kátia. Então, nós já rezamos, né? Ouvimos essa música, a gente vai ver que essa música tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, tá? Começando por Jerusalém, né? Quando você está falando do Evangelho, você pode estar onde for, você sempre que vai para Jerusalém, você sobe. Né? Mesmo se eu estiver lá no Monte Everest, se eu vou para Jerusalém, eu tenho que subir. Então, não é que você sobe fisicamente, né? Então, Lucas vai colocar esse caminho para Jerusalém é sempre acima, é sempre subida. Vamos passar mais um, Cátia? Tá? Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre a obra lucana, porque o Evangelho de Lucas, né, o terceiro Evangelho, e aqui eu abro um parênteses, eu sempre vou falar Evangelho de Lucas, sempre vou falar Lucas para ficar mais fácil para nós. É lógico que tem toda a comunidade que trabalha isso, né? A gente vai ouvir isso mais no ano que vem, que a gente vai falar sobre Mateus. Mas toda vez que a gente está lendo o Evangelho, a gente está se referindo à comunidade, né? É a comunidade, o modo de ser, o modo de se expressar. Mas para ficar mais fácil para a gente, eu vou simplificar, que todo mundo sabe, quando eu falar Lucas, estou falando da comunidade de Lucas. Então, quando eu estou falando da obra lucana, não estou falando exclusivamente do Evangelho. Né? Pelo contrário, eu estou falando da obra lucana, é o Evangelho e o que nós chamamos de Atos dos Apóstolos. Aliás, não é duas obras, né? Eu não tenho o Evangelho e Atos. Na verdade, é uma obra só, que foi dividida em 2 volumes. Um dos volumes a gente chamou de Evangelho e outro a gente chamou de Atos dos Apóstolos. Mas é uma obra só, é uma coisa só. Isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Tá? Essa é a grande novidade que eu quero mostrar para vocês hoje. Né? Então, hoje, que é a segunda aula de um total de 8 aulas que vamos ter. Apesar que estamos tendo aí um projeto de ter 9, mas por enquanto é a segunda aula de 8. A gente pode passar mais um. Então, hoje eu quero falar para vocês sobre como que foi criada essa obra lucana, né? Qual que é a intenção do autor, né? Como que ele fez essa obra? Porque a gente lê vários pedacinhos do Evangelho e muitas vezes a gente se limita somente àquela película, né? Ou aquela parte, aquele capítulo, ou aquela história que está sendo narrada naquele momento.
Mas a gente vai perceber que, no caso de Lucas, é uma coisa contínua. Tá? Por isso que, quando eu falo da obra lucana, é mais correto, porque vocês vão perceber que tanto o Ato dos Apóstolos, ele está ligado ao Evangelho. Eles são totalmente conectados, tanto um quanto o outro. Tá? A igreja, na formação, separou, por quê? Ele pegou a parte que falava de Jesus para ficar melhor com os outros evangelhos, né? Então ficou os 4 evangelhos, e depois veio o Ato dos Apóstolos. João ficou ali no meio, entre Lucas e Atos dos Apóstolos. Mas a intenção é justamente deixar essa parte que contava sobre Jesus, que ia falar do reino, e tirar essa parte de Lucas e dividir ela em 2 partes, assim como foi feito. Então, você que está com a Bíblia aí, ó, você pode abrir a Bíblia bem no comecinho lá, Lucas 1, né? Vamos ler Lucas 1, do 1 ao 4. Alguém gostaria de ler para a gente? Savanelli, Oi. estou te interrompendo porque os slides está tudo em branco, é assim mesmo? Tá certo, tá certíssimo. Ah, tá bom, obrigada. Obrigado você, mas é isso mesmo. Primeiro eu quero que leia o Lucas 1. Lê você mesmo, Isabel, Lucas 1. 1 até o 4 nós vamos ler. Pode deixar sempre aberto em Lucas. Nós vamos ler Lucas e Atos dos Apóstolos só hoje, tá? Introdução, finalidade da obra. Isso. Muito Primeiro vou falar uma coisa. Ó. Isso que ela leu é do editor dessa Bíblia que ela está lendo. Não faz parte do texto sagrado. Né? Da pastoral. Pode ser qualquer então, uma. Então vamos lá. Muitos tentaram escrever a história dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Então, olha o que Lucas está falando. É Lucas que escreve. Muitas pessoas já tentaram escrever. Ó, tá? Então, ele não está falando nem que escreveu. Tem pessoas que já tentaram escrever as histórias que acontecem no meio de nós. E o e aí, continua. Tal como nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, essas pessoas tentaram escrever, né, como eu, buscando pessoas que eram contemporâneas de Jesus, pessoas que viveram aqueles fatos, aqueles acontecimentos. Assim... Pode continuar? Pode. Assim também, eu decidi escrever para você, ilustre Teófilo, uma narração bem ordenada, depois de ter investigado cuidadosamente todas as coisas desde o princípio. Então, Lucas, ele diz que tem pessoas que já tentaram escrever os fatos dos acontecimentos, mas eu, Lucas, vou fazer um trabalho minucioso, cuidadoso a respeito dos acontecimentos, pegando o quê? Pegando testemunhas, pessoas que viveram esses fatos. Então, através dessas pessoas, eu vou escrever para você, ó Teófilo, como o padre Geraldo já falou na aula passada. Então, eu vou escrever cuidadosamente para os amigos de Deus. Então, eu quero fazer uma obra fiel, né? Buscando as pessoas que conviveram, que passaram por esses fatos e com bastante solidez, para que todo amigo de Deus confie na obra que eu estou fazendo, eu, Lucas, né? Passa mais um para mim, Kátia. Falta o 4. O versículo 4. Isso para que você fique certo de que os ensinamentos que recebeu são sólidos. Isso, eu já falei, né? Então, ele faz isso para que os amigos de Deus percebam que esses ensinamentos que vão ser passados são sólidos e confiáveis, né? Então,
O que acontece? Existe um esquema geográfico, teológico e o plano salvífico universal. Tudo isso aonde? Dentro da obra lucana, tá? O Evangelho e o Atos dos Apóstolos. Então, a gente vai ver, bem resumidamente, é lógico, esse esquema geográfico, teológico e, principalmente, que mostra o caminho da salvação. Passa mais um para mim, Kátia. Então, eu quero que você me abra agora em Atos 1:8. Atos dos Apóstolos. Aí vou dar até uma canjinha para você também, né? Vou falar um pouquinho sobre o esquema de Atos também. Mas eu quero me concentrar mais em Lucas, né? Mais na obra. Alguém achou? Sim. Atos 1:8. Quem achou pode ler para mim. É Isabel. Mas vão receber a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Isso. Então, ó, isso que ela acabou de ler, a gente chama que é o resumo do Ato dos Apóstolos. Por que é o resumo? Porque daqui que vai surgir, né? Daqui que vai surgir as etapas que vão ser feitas em Atos dos Apóstolos. Então ele fala aqui, ó, vocês estavam reunidos, discípulos, Jesus, né, no caso aqui, mandou o Espírito Santo sobre eles, e eles vão ser o quê? Eles vão ser as testemunhas de Jesus. Eles vão ser as pessoas que vão começar a levar a palavra de Jesus. Aonde? Em Jerusalém. Então, Jerusalém é a primeira parte do Ato dos Apóstolos. Se eu ler o capítulo 1 até o capítulo 7, tudo que está sendo narrado ali no ato está onde? Está dentro de Jerusalém. Por quê? Por isso que ele dá esse resumo de 1:8. Mais um, Cátia. Se eu ler do 8 ao 13, ele vai narrar as histórias da Judéia e da Samaria. Então, se eu somar a Judéia, que é o reino do sul, mais a Samaria, que é o reino do norte, eu vou ter Israel. Então, eu posso dizer que do capítulo 8 ao capítulo 12, ele vai narrar a história de Israel. Né? Ele vai narrar dentro do espaço de Israel. Mais um, Kátia. E, finalmente, do 13 ao 28, ele vai levar até os extremos da terra. Naquele tempo, é a Roma, que é a capital do mundo, né? Na época, mas hoje, se eu parar para pensar, é aqui. Né? É aqui, é nos Estados Unidos, é na China, é no mundo todo que a gente quer levar essa obra e que todos os amigos de Deus possam ter acesso a ela. Só para a gente ter uma noção, Lucas, diferentemente dos outros evangelistas, ele tem um pensamento ocidental, um pensamento mais parecido com o nosso, propriamente dito. Quando eu pego, principalmente Marcos e Mateus, eu estou falando de pessoas que têm um pensamento bem voltado ao judaísmo e bem oriental. Então, quando a gente fala de números, por exemplo, eles não têm problema nenhum de falar que 7 são 6 coisas, por exemplo. Ou, por exemplo, ele quer pagar, ele usa um número não para contagem, ele usa um número para simbolizar alguma coisa. Por exemplo, quando você lê lá que tem as 12 tribos, que é formada pelos 12 filhos de Jacó, isso para eles está totalmente correto, mas nós começamos a pensar, José é um dos filhos de Jacó, mas José não é uma das tribos, não existe a tribo de José. Levi também tinha a tribo de Levi, mas Levi não tinha terra. Aliás, você tinha no José e Levi sobra 10, da onde que vai sair que cada um vai pagar uma parte, né, 10% para Levi, é onde vai surgir o dízimo.
Mas o que eu quero dizer é que, como que tem 12 tribos, se 2 dos filhos de José, homens, né? Estou falando dos filhos homens, porque não estão contando as filhas mulheres, né? Apesar que a Bíblia só vai citar Diná, que é apenas uma mulher. Mas de onde vai surgir os outros 2? Manassés e Efraim. Manassés e Efraim é filho de José, então, na realidade, é neto de Jacó. Então, as 12 tribos, na realidade, tem 10 filhos de Jacó e 2 netos, para dizer a verdade. Tá? Mas o que acontece? Isso tem problema para nós aqui que somos ocidental. Principalmente para eles, para os judeus e para os orientais, esse número 12 que tem, ele é simbólico. É que nós aqui temos essa questão quantitativa. Então, a gente muitas vezes tem dificuldade nisso. E Lucas pensa um pouco parecido com nós, que ele tem uma mentalidade grega, né? Então, por isso que o evangelho dele tem uma continuidade e tem uma sequência, né? Que ele faz isso de propósito. Passa mais um para mim, Cássio. Então, lá, bem no comecinho do Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 1, versículo 23, Lucas vai narrar a vinda de mais um apóstolo. Por quê? Judas tinha morrido, né? Então só tinha 11. Tá? Se você pegar lá em qualquer outro evangelista, mesmo depois que Judas Iscariote morre, ele continua falando dos 12, mas na verdade é um 11, né? Então, para Lucas isso tem dificuldade. Então, Lucas é o único que vai narrar a entrada de Matias, né? Foi eleito e escolhido principalmente entre José o Justo e ele foi escolhido para fazer parte dos 12. Passa mais um para mim. Então, quando a gente olha o texto tanto de Lucas quanto dos outros evangelistas, a gente quer que esse texto comece a narrar a infância que vá até a morte de Jesus, mas não é dessa maneira que é feito. Quando você lê a formação dos 12, você vai ver lá. Então, Jesus chamou André, seu irmão Simão, chamou João, seu irmão Tiago menor, e foi chamando. E, por último, ele chamou Judas Iscariote, o traidor. Mas na hora que você está lendo o texto, isso está lá no começo do texto. Aí ele diz assim, que chamou Judas o traidor. Então, isso quer dizer que esse texto foi escrito depois que tudo aconteceu. Por quê? Aqui no começo eu já sei que o Judas é o traidor. Eu só consigo saber isso depois que acontece lá a traição. Ainda não ocorreu a traição. E, no entanto, já se coloca lá, né, na formação dos 12, eles já colocam. Por que isso? Porque esses textos foram escritos mais ou menos, né, um pouco mais de 30 anos depois da morte de Jesus, né, do ano 66 em diante. Então, o que acontece? Só a partir da morte, ressurreição e ascensão do Senhor é que esses apóstolos vão pensar a começar a escrever esses textos. Aliás, depois vocês podem pesquisar, na realidade, o primeiro texto do Novo Testamento é a carta aos Tessalonicenses, né, que é uma carta de Paulo, e não os evangelhos propriamente dito. Mas o importante para nós é a gente perceber que quem está escrevendo esse texto, ele já se passou esse período. A coisa não está acontecendo e está se escrevendo automaticamente. E, lógico, só se escreveu devido à ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nada disso teria sido escrito, nem o nascimento. Tá? É só a partir daí. Então, quando eu olho muito para Lucas, eu começo a ver coisas bem diferentes, tanto em Mateus, né, quanto em Marcos, né? Por exemplo, quem que fala dos samaritanos? Os únicos que vão falar dos samaritanos é quem?
Lucas, por quê? Lucas não é judeu, ele não tem problema nenhum de falar do samaritano, principalmente falar bem, né? Quando tem quando tem aquele homem caído, ferido, que foi espancado, foi roubado, e alguém vai ajudar, eu só encontro isso aonde? Em Lucas, porque Lucas não tem problema de falar que o samaritano cuidou de alguém, o samaritano fez alguma coisa boa. E no caso de João, que ele vai falar da samaritana, né? Também, primeiro, que João é muito novo, e segundo, que João está usando isso aí para falar da Samaria, né? Mas Marcos, tanto o evangelho de Marcos quanto de Mateus, não. É um evangelho mais voltado pelos costumes, pelos hábitos dos judeus. Aliás, toda vez que você ouve falar que Jesus foi na sinagoga rezar, quando isso está no evangelho de Lucas, Lucas vai falar, no sábado, Jesus, no dia de sábado, Jesus foi na sinagoga. Quando você lê isso em Marcos e Mateus, ele não coloca o sábado, porque para ele já é normal, sabe? Eles já sabem que é no sábado. Lucas não, Lucas ele não tem essa cultura, então ele acaba usando essa expressão. Também quando acontecem os fatos em Jesus, por exemplo, Jesus retirou e foi orar em cima do monte, ou Jesus, depois do batismo, ele se isolou para ir rezar. Normalmente, quem faz isso é Lucas, porque para os outros isso já é automático, já é sabido, mas Lucas não. Como eu falei, Lucas ele tem um modo bem parecido com o nosso, né? Ele tem um modo mais ocidental. Então, o Evangelho de Lucas começa entre o capítulo 1 e 4, ele vai fazer o prólogo, que é o início do Evangelho de Lucas. E ele vai falar principalmente da ação do Espírito Santo. Todo mundo tá cheio do Espírito Santo, né? É Maria visitando Isabel, que está cheia do Espírito Santo, é João Batista, que está cheio do Espírito Santo, é Zacarias, todo mundo está cheio do Espírito Santo. E depois o que vem, Kátia? Tá? Vem o relato da infância. Também é uma parte bem particular do Evangelho de Lucas, né? Apesar de falar bem pouquinho, mas é o Evangelho que mais vai falar da infância de Jesus. Mais um para mim, Kátia. Aí Jesus vai ministrar na Galileia, né? Aí tem o batismo de Jesus. Aí passa mais um que eu quero fazer uma pause. Aí vai começar a viagem de Jesus, né? Vai começar a viagem de Jesus até Jerusalém. E agora eu quero que você preste bastante atenção. Ó. Abre sua Bíblia em Lucas 4:16. 4:16. Alguém achou? 18. Sim. Calma aí, quem não achou fui eu aqui, espera aí. Não, eu achei, mas eu queria ver até onde que eu quero que leia aqui. Ó. Graças à fé em seu nome, estou contemplar. É lógico, eu estou em Atos dos Apóstolos, né? Você nem fala para mim que eu estou em Atos aqui. Vamos lá. 4:16. Cadê? 21, 18, 16. Isso. Alguém lê para mim? Bem devagar. Jesus foi à cidade... Ele foi a Nazaré. Nazaré. Aqui está na Bíblia, Jerusalém está escrito Nazaré, tá? Ele foi... Vamos lá. Ele foi a Nazaré, ou Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, entrou em dia de sábado na sinagoga. Ó, você viu o detalhe que ele entrou no sábado na sinagoga? Né? Continua. E levantou-se para fazer a leitura. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolou e, encontrando o lugar onde está escrito. Pode continuar? Isso, mais um pedacinho. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque ele me consagrou pela unção, para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Lê mais um pedaço para mim, continua aí, Márcio. Tá bom. Enrolou o livro, entregou-o ao servente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam-no atento. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Todos testemunhavam a seu respeito e admiravam-se das palavras cheias de graça que saíam de sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Uhum. Ele, porém, disse: Certamente citareis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. Um detalhe, aí, ó. Fala. Então, ó, presta atenção. Eles ouviram falar que Jesus fez alguma coisa em Cafarnaum. Todos os milagres que Jesus fez em Cafarnaum, certo? Então, aí eu pergunto para vocês. Lendo o Evangelho de Lucas, esquece os outros. Como que eu sei que Jesus fez milagre em Cafarnaum? Até aqui, até esse ponto. Eu não sei. Por quê? Quer ver por quê? Continua ali para mim, Márcio. No 33 agora, no 31. Vamos lá, no 31. É. Desceu então a Cafarnaum, cidade da Galileia. Então, ó, tá vendo? Ó? Então, o que acontece? Lá, Cafarnaum é anterior aqui a Nazaré. Mas Lucas colocou depois. Sabe por que ele faz isso? Eu já vi teólogos dizer que Lucas cometeu um erro, porque colocou em ordem errônea, né? Mas Lucas, ele tem na cabeça dele o esquema geográfico. Ou seja, ele vai pegar Jesus lá da sua cidade natal, Nazaré, e vai levar ele para onde? Para Jerusalém. Ele vai subir para Jerusalém, em linha reta. Se ele tivesse colocado essa passagem de Cafarnaum, que é o 31, na frente do 16, então ele teria ido de Cafarnaum, voltado a Nazaré, para depois ir. E, na realidade, foi isso que Jesus fez. Mas não é isso que Lucas quer mostrar. Ele quer mostrar que o caminho da salvação é seguir Jesus. E seguir Jesus é ir aonde? É ir para Jerusalém. Depois a gente vai ver por quê. Mas, então, o texto, o Evangelho de Lucas, ele tem essa intenção. Ele pega Jesus e vai geograficamente caminhando aonde? Em direção a Jerusalém. Tá? O Evangelho, ele é um todo, no caso do Evangelho de Lucas. É diferente do Evangelho de Marcos, que vai me dar um monte de passagens, sabe? Um monte de contos, né? O Evangelho de Marcos é aquele, além de um monte de conto, é pronto, sabe? É isso. Ele não inventa nada, ele é cru de uma pancada só. Mas não é o que acontece em Lucas. Lucas, ele fez um trabalho o quê? Científico, cuidadoso, minucioso. Para quem? Para quem é amigo de Deus. Então, eu estou fazendo esse trabalho para mostrar para vocês o quê? O caminho da salvação. E o caminho da salvação é seguir Jesus. Mais um para mim, Kátia. Então, ele está fazendo tudo isso para ir para onde? Ele vai levando Jesus para onde? Para Jerusalém. Tá? Mais um, Kátia. Aí, o que acontece? Ó? Em Lucas 24, deixa eu ver aqui, ó, dá tempo da gente ler um pedacinho só. Em Lucas 24, que é o finalzinho lá de Lucas, né? Ele vai contar a história dos discípulos de Emaús, né? E depois vai falar qual que é a missão de Jesus. Alguém lê um pedacinho para mim, ó, do 24, 44. Jesus disse...
São essas palavras que eu... Jesus disse: são estas as palavras que eu lhes falei, quando ainda estava com vocês. É Jesus É que está falando. preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. É o primeiro testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, profeta, lei e salmo. Então, Jesus... Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras O e que é as continuou. Escrituras? É o Antigo Testamento. E continuou. Assim está escrito: o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a Isso. todas as nações, começando por Jerusalém, e vocês são testemunhas disso. Isso. Então vai começar por Jerusalém, passar por Israel e vai até o fim do mundo, que é o que a gente leu lá no comecinho em Atos 8, lembra? Quando a gente vai ler Atos dos Apóstolos, a gente tem uma síntese lá, que é Atos 1:8, né? Capítulo 1, versículo 8, que vai falar que o Espírito, Jesus derramou o Espírito sobre os discípulos, e esse foi anunciar em Jerusalém, na Judéia e Samaria, que é Israel, e até os confins da terra. Então, ele começa a fazer essa ligação entre o final do Evangelho de Lucas com o começo do Ato dos Apóstolos. Aí, passa mais um para mim. Aí vai começar os elementos que estão concentrados no lugar mais importante, que é Jerusalém. E essa síntese, tanto em Atos como em Lucas, elas vão se coincidir, principalmente por isso. Mais um para mim, por favor. Então, aí vai entrar Atos normal, né? Então, vou passar bem rapidinho para vocês. Então, vai ter o Pentecoste dos judeus, o que nós estamos acostumados, né? Normalmente, as leituras que nós olhamos, né? Atos 2. Mais um para mim. Aí depois vai ter o Pentecoste dos samaritanos. Então, esse Pentecoste dos samaritanos vai ter que estar onde? Entre o capítulo 8 e o capítulo 12, porque Lucas divide o Ato dos Apóstolos em 3 partes: a parte de Jerusalém, Israel e até o fim do mundo. Passa mais um para mim. Tá? Aí, logo depois do capítulo 7, da morte de Estevão, vai ter a vocação de Paulo, que aí eu estou começando a entrar em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, que eu digo em relação ao texto de Atos dos Apóstolos. Mais um para mim. Tá? Aí ele vai passar, né? Se eu tenho Pentecoste dos judeus, Pentecoste dos samaritanos, né? E o Pentecoste do restante do mundo, que é o Pentecoste do gentil. É por isso que é importante a gente guardar essas 3 partes, porque ele sempre vai falar dessas 3 partes. Aí essas outras partes são exclusivas de Atos. Passa para mim. Né? Então, vai ter a primeira comunidade depois de Jerusalém, né? Que é a comunidade de Antioquia. Mais um. Tá? Aí começa a expansão do cristianismo. E logo em seguida vai ter o que nós chamamos de primeiro concílio da Igreja Católica, né? Que foi essa reunião apostólica que está lá em Atos dos Apóstolos. Né? A reunião, principalmente, a gente diz que é Paulo e Pedro, mas, na verdade, é entre os apóstolos, né? Que estavam discutindo principalmente sobre a circuncisão dos gentios, se deveria ou não deveria de existir. Mais um para mim, Kátia. Tá? E assim vai indo, né? Aí, Lucas, como o padre Geraldo já falou, ele narra e vive boa parte com Paulo. Então, ele vai começar a narrar toda a história de Paulo. As 3 viagens de Paulo, tá? Vão ser narrados em Atos dos Apóstolos. Por quem? Por Lucas, né? Tá? Então, ele vai narrar principalmente até o Império Romano. Mais um para mim. Então, ó, presta atenção agora. Pega para mim Lucas 16:16.
Lucas 16, 16. Vamos ver se eu acho por mim agora, né? 16, 14, 16, 16. Alguém achou? A lei e os profetas até João. Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus e todos se esforçam para entrar nele com violência. Ok. Repete para mim. Presta atenção no que ela está lendo. Ó. Presta atenção. Ó. A lei e os profetas até João. Isso. Ó. Daí, O que é as leis e os profetas? É o que nós chamamos de Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, né? Que é o Primeiro Testamento. Então, vai até onde? Vai até onde? Até João. É Elizabeth que está lendo? Sandra, então. A lei e os profetas vão até onde? Até João. Que João que é esse? João Batista. Então, ele está falando que até o batismo de Jesus, né? Até aqui, ó, batismo. Eu não sei se estão vendo aí, bem no comecinho, entre o verde escuro e o verde claro, o segundo verde claro. Tem lá, batismo de Jesus, né? Então, até essa linha vermelha, a primeira linha vermelha do lado esquerdo, que é Lucas 16, 16. Então, Lucas vai narrar que até esse tempo é o tempo do Deus Pai. Né? Olha aqui, ele está falando, a lei e os profetas chegaram até onde? Até João. Que João? João Batista. E daí para frente, como que foi, Sandra? Daí em diante é anunciada a boa nova do reino de Deus. E todos se esforçam para entrar nele com violência. Então, daí para frente, todos sigam o exemplo de Jesus com violências. Façam tudo o que vocês puderem para viver até o tempo de Jesus. E na Assunção de Jesus, Atos 1, 9, né? Não dá tempo da gente ficar lendo tudo, vai falar da Assunção, né? E Jesus foi elevado ao céu. Até esse momento, estou falando tudo em Lucas, tá? Tudo é Lucas. Então, para Lucas, até esse momento é o quê? É o tempo do Deus Filho. Até esse ponto se fala do Deus Filho. E a partir desse momento, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos, né? Atos 1:8, e eles vão sair cheios do Espírito Santo, levando a palavra a toda criatura, a todos os lugares. Então, a partir desse momento, Lucas vai narrar, né, a história do Deus Espírito Santo, tá? Ou a gente fala também pneumatológico, né? Então, vem dessa parte. E tudo isso ele vai falar voltado para quem? Voltado para os pobres, tá? Quando a gente pega algumas teorias que o pessoal fala preferencialmente aos pobres, a gente está falando dos evangelhos todos, né? Mas principalmente de Lucas. Lucas sempre vai colocar, né, os mais carentes, e sempre o pobre é o mais carente de toda a sociedade. Passa mais um para mim. Então, Lucas faz isso sempre, sempre. Ele está aqui no presente, ele está no presente, ele olha para o passado, ele olha o que aconteceu no passado, para tentar fazer as coisas certas no futuro. Em vários textos da Bíblia a gente vai achar isso, mas principalmente em Lucas. Quando eu pego lá em Lucas, Lucas vai ter o centro de tudo, Jerusalém. Então, logo depois da morte de Jesus, em Lucas, e Atos também, né, vai falar o que para os discípulos? Fique aonde? Fique em Jerusalém. Quando eu leio isso nos outros, vai falar para eles voltarem a Galiléia. Mas Lucas não. Lucas tem como Jerusalém a Jerusalém celeste. Então, Jerusalém é o centro geográfico dessa obra que ele está fazendo. Então, ele não poderia tirar o Cristo, né, principalmente o Cristo ressurreto, desse ponto. Ele teria que estar ressuscitado aqui em Jerusalém. Tá? Ele não está preocupado
fisicamente, mas ele está preocupado teologicamente com a questão. Por isso que ele fala sempre para subir para Jerusalém, né? Então, essa subida, a gente entende ela como sendo teológica e não física, né? Não é para todos os lugares que eu subo para Jerusalém. Então, passa mais um para mim, Kátia. Então, uma coisa que a gente percebe nitidamente quando a gente está vendo a obra lucana é isso. Ele tem algo bem ali no meio. E o que é isso que ele está ali no meio? É a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Então, esse é o centro do evangelho, da obra lucana. E a partir desse centro, ele vai começar a fazer camadas, tanto acima como abaixo. Pavanelli, chamo isso de técnica do sanduíche. Por quê? Eu vou pegar um hambúrguer, colocar um queijo em cima, outro embaixo, depois vou colocar uma alface em cima e embaixo desse queijo, e depois vou colocar um pão em cima e embaixo, e formar um sanduíche, né? Mas, na realidade, o nome correto disso em português é uma noção de quiasmo, né? Que chama, que é justamente essa formação de algo que eu comecei, tive um centro e terminei. Por exemplo, vamos supor que eu fale assim, ó, 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Então, vocês perceberam, o 4 está lá no meio, eu comecei com 1 e terminei com 1. Depois eu tive o 2 e o penúltimo 2, e o que envolve o 4 é o 3. Então, é 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1. Então, eu faço esse quiasmo. Passa mais um para mim, Kátia. Que são essas camadas que vão envolvendo a história central. Só que elas, as duas primeiras camadas, de cima e de baixo, elas têm a ver uma com a outra. E assim, passa mais um para mim. Assim como as próximas camadas. Então, essas camadas, no caso aí que vocês estão vendo, verde, uma tem a ver com a outra, depois elas vão passar pelas camadas amarelas até chegar na camada central, que é a vermelha. E, finalmente, a última. E para você que acha estranho isso, eu vou falar que muitas coisas na Bíblia é formada desse jeito. O Pentateuco, se eu olhar ele como um todo, ele é feito dentro desse quiasmo. Ele tem o centro dele, que é o livro do Levítico, tá? Principalmente, é lógico, porque foi os sacerdotes que montaram, né? E depois ele vai pegar a relação do livro de Números com o Êxodo e do Gênesis com o Deuteronômio. Quando eu vou ler lá o capítulo 7, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, a morte de Estevão, ele vai falar lá, Abraão, Moisés e José. Vocês mataram todas essas pessoas, né? Lucas colocando na boca de Estevão, né? Então vai falar que os seus pais, né? Não acreditavam nem em Abraão, nem em Moisés e nem em José. E muito menos em Jesus, até mataram Jesus. E aí vai fazer as 3 camadas para terminar. Quando eu pego lá em Apocalipse, as 7 cidades, a mesma coisa. Eu vou ter uma cidade ruim, uma cidade boa, uma cidade ruim e uma cidade boa. Aí eu inverto. Uma cidade boa, uma cidade ruim, uma cidade boa e uma ruim. Então, são 7 cidades. A primeira e a última são ruins, a segunda e a penúltima são boas, e assim sucessivamente, né? Onde eu vou formando essas camadas até ter a minha ideia principal. Mais um para mim e mais um também. Então, se eu prestar atenção, nesse esquema que eu fiz aqui, ó, ele dividiu, olha bem, ele dividiu, primeiro tendo como centro a ideia principal, né? A morte, a paixão, morte, ressurreição e ascensão do Senhor em Jerusalém, aonde Jesus está concentrado nele o quê? O Espírito Santo está concentrado em Jesus nesse ponto. Mas, se eu começar o Evangelho, como eu já falei isso, lá no começo do Evangelho, todo mundo está cheio do Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai condensando até chegar em Jesus.
ficar exclusivamente. Aí Jesus faz o quê? Passa ele para os discípulos, né, que estão reunidos, para quê? Para que eles levem para onde? Ali para Jerusalém, onde eles estão, para Israel, que é um pouco mais longe, e para onde mais? Para o mundo todo. Então, ele começa cheio do Espírito Santo e vai terminar cheio do Espírito Santo. Através de quem? Através de Jesus. Aonde? Aonde? Em Jerusalém. Então, o plano de salvação de Jesus, mais do que uma cidade, né? Uma Jerusalém celeste, é eu ter essa noção do Espírito Santo em mim e das outras pessoas. Os meninos estavam falando aí antes para nós sobre a pastoral Carceaia. Eu não sei se eles lembraram, mas tem aquela passagem que diz: eu estava preso e fosse me visitar. É ali que está Deus. Né? Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Você quer encontrar Deus? Você olhe para essas pessoas. Lucas vai falar, principalmente pelos pobres, pelos miseráveis, pelos mais necessitados. Quanto mais a pessoa precisa, mais tem a presença de Deus. Mais um para mim, Kátia, que a gente já abre para perguntas já já. Mais um. Então, só para a gente ter uma pequena noção, né? Não é o nosso intuito aqui, mas é para o ano que vem. Então, há uma grande hipótese que existe da formação dos evangelhos, né? Principalmente dos evangelhos que a gente chama de sinóticos, que são Marcos, Mateus e Lucas. Uma grande possibilidade é que existia uma fonte, né? Não é correto eu falar fonte que, ou é fonte ou é que, né? Que vem de fonte também. Então, uma das grandes possibilidades é que os evangelhos se basearam nessa fonte, então eles têm coisas em comum entre os três, mas também tem coisas em comum entre dois e coisas particulares em cada um. Passa mais um para mim, Kátia, e é o último para a gente ver, né? Então, aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, se você olhar lá, Marcos, 76%, tá vendo? Ó? 76% de Marcos. Aí você pega Lucas, 41%, e Mateus, 45%. Isso o que é comum nos três evangelhos. Então, isso está contido, né, nos três evangelhos. Se eu olhar lá em Marcos, lá, eu vou ver que tem 18% de Marcos, equivale a 10% em Mateus. Então, essa parte é igual em Marcos e Mateus, exclusivamente deles dois. Se olhar do outro lado, lá, ó, Marcos e Lucas, naquele quadradinho cinza, eu vou ver lá que tem 1%, né, que é exclusivo de Marcos e Lucas, né? E assim sucessivamente, né? Assim como eu tenho lá, ó, 23, em azul, tradição de Lucas e Mateus, eu tenho lá 23% e 25% de Mateus, eles são comuns. Então, o que acontece? Principalmente nesses três evangelhos, eles têm coisas em comum. Tem coisas diferentes, mas tem coisas em comum. Só falando das coisas diferentes, né? Por exemplo, Lucas, ele vai ter de diferente dos outros, só mais ou menos 1/3 só do seu evangelho é diferente. O resto é tudo igual, tá? Que é 35%. Tá? Mesma coisa em Mateus. Mateus seria 20%, 1/4, 1/5, né? 1/5, mais ou menos. O restante é igual ou Marcos ou Lucas, né? E a mesma coisa acontece em Marcos, né? Até em Marcos é até pior, porque em Marcos o que tem exclusivo de Marcos é 3% só, tá? Então, a gente acredita fielmente que primeiro teve o evangelho de Marcos, depois de Mateus e Lucas. Por que eu estou falando isso? Lembra lá que o Lucas falou que muitos já tentaram escrever dos fatos, dos acontecimentos que se passaram nessa região. Mas Lucas, eu sei disso, né? Deve ter tido contato com isso, mas mais do que isso, vou fazer um trabalho, uma pesquisa minuciosa a respeito, né,
dos acontecimentos, dos fatos que se passaram nesse período. Tá? Eu peço para a Neide, se a Neide pode ler um pedacinho da introdução da Bíblia Pastoral, né? Lá do Evangelho de Lucas. Pode ser, Neide? Ou você... Neide, a Neide caiu? Ou está todos? Estou aqui, sim. Então lê um pedacinho para nós. Ó, ela vai ler, ó. Kátia, você pode desligar a apresentação, Kátia. A Neide vai ler um pedacinho, no caso, ela vai ler da Bíblia Pastoral. Mas isso não é da Bíblia, é do comentário de quem edita essa Bíblia, lógico, mas vocês vão ver que grande parte, ela só vai ler um pedaço. Mas quase tudo que eu falei para vocês estão naquele comentário. É lógico que de uma maneira assim, mais rápida, mais feita, né? Que vai falar do caminho de Jesus. Lê um pedacinho para nós, Neide. Ela simplesmente está lendo na Bíblia. Quem tem a Bíblia Pastoral é o comentário que está antes da Bíblia. Na Bíblia Jerusalém está embaixo, né? E a Bíblia Pastoral tem algumas edições. Então, ela está lendo nenhuma edição, pode ser que a sua edição seja diferente. Lê para mim, Neide, então, um pedacinho só. O terceiro evangelho é a primeira parte de uma obra, desde o início concebida como um todo. Então, tá vendo? É uma obra de um todo. O evangelho é uma parte dessa obra, né? O mais correto hoje é a gente falar que é a primeira parte dessa obra e a segunda parte é o Atos. Sua continuação é o livro do Atos dos Apóstolos. Isso. No evangelho, Lucas apresenta... Pode passar que tá. Não, Continua? Continua. No Evangelho, Lucas apresenta o caminho de Jesus. Em Atos, temos o caminho da igreja. E somando os dois, tem o quê? Juntos formam o caminho da salvação. Então, qual que é o caminho da salvação? É o caminho de Jesus junto com o caminho da igreja. Esse negócio que o pessoal fala assim, eu não preciso ir da igreja para me salvar. Não precisa mesmo. Você não precisa ir na escola para aprender a ler e escrever. Os meus filhos, eles sabiam ler, escrever e fazer conta em casa. Eles não precisavam ir na escola. Mas eles tinham que ir na escola para se associar com as outras pessoas, né? Para ser pessoas sociáveis, ter compartilhamento com as outras pessoas e começar a desenvolver muito mais daquilo que eu podia dar para eles. Porque se eles ficassem só limitados a mim, né, e a minha esposa e as pessoas que estavam à volta deles, eles iam ficar limitados. A igreja é a mesma coisa, uma igreja que se preza, né, que dá os costumes, você precisa? Não, mas é muito mais fácil você aprender indo na escola do que você aprender em casa, e não ficar limitado, né? Você abrir todos os seus horizontes. Com o centro de referência em Jerusalém, juntos forma o caminho da salvação com o centro de referência em Jerusalém. Isso, a cidade principal para Lucas é Jerusalém, tá? Essa cidade é o ponto de chegada do caminho de Jesus. Então, porque é o Evangelho. Isso. Aí ele vai morrer, ressuscitar e subir ao céu, terminando a sua missão. E também é também o ponto de partida do caminho da igreja, que prossegue a missão de Jesus até os confins da terra. Isso. O Evangelho de Lucas apresenta o caminho de Jesus como o caminho que se realiza na história. Isso. Para percorrê-lo, o Filho do Altíssimo se faz homem em Jesus de Nazaré, trazendo para dentro da história humana o projeto de salvação que Deus tinha revelado, conforme a promessa feita no Antigo Testamento. Isso, aquelas passagens que a gente leu, tem outras passagens também que vão falar isso. O caminho de Jesus inicia o processo de libertação na história, e por isso realiza a nova história. A história dos pobres e oprimidos que são libertos para usufruírem a vida dentro de novas relações entre os homens. O programa da ação libertadora de Jesus é apresentado no seu discurso na sinagoga de Nazaré.
É essa que nós lemos, que o Espírito Santo está sobre Está mim, né? sobre ele. Hoje se realizou essa passagem de Isaías. Por essa razão, o caminho provoca confronto, choque com aqueles que julgam a história como já realizada e querem manter o sistema organizado. Isso. Então, a briga de Jesus é de quebrar esse sistema, né? É dar vida ao pobre, né? Então, se você não está doente, você não precisa de médico. Então, quem precisa de Deus, quem é? É os pobres. Aqui, falando pobre de um modo geral, né? Lucas vai sempre falar de um modo geral. Tal sistema, porém, mostra apenas a história tal como é contada pelos ricos e poderosos, que exploram e oprimem o povo, reduzindo-o à miséria e fraqueza. O caminho de Jesus força a revisão dessa história e começa a contar a história a ser construída pelos pobres. Aqui eu faço até um parênteses, né? Nenhum livro do tempo da Bíblia fala mal de si mesmo, né? Se a gente pegar os personagens da Bíblia, são pouquíssimos personagens que a Bíblia não apresenta algum problema, algum defeito, alguma coisa que errou, né? É muito difícil. Se eu não me engano, só Josias, Jesus, Maria e João Batista. Basicamente são esses aí. O resto todos teve algum desvio, coisa que não é comum na época. Porque se eu vou escrever do imperador e vou falar mal dele, é minha cabeça que vai cair a prêmio, né? A mesma coisa assim acontecia com Salomão, ou Davi, ou Saul. Não poder, eu tenho que ter muito cuidado para falar isso, principalmente se estivesse naquela época. Já a Bíblia, ela não tem muito esse problema, né? Algumas vezes tem, mas normalmente não. Desse modo, surge entre os homens o caminho da salvação, que é o caminho da paz. O ápice do terceiro evangelho está nas palavras de Jesus na cruz. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso. Então, não, tá bom. Quem quiser depois lê esse comentário inteiro, né? Tem mais um pedacinho. Nas outras Bíblias também vai ter um comentário parecido com esse, é lógico que de outros autores em outras Bíblias. Mesmo a Bíblia pastoral, ela tem algumas edições, né? Então, ela pode ser um pouquinho diferente entre uma e outra. Antes de vocês fazerem pergunta, tudo, a gente vai ouvir mais uma musiquinha, que é lá do capítulo 24 de Lucas, né? Os profetas de Emaús, mas a gente depois, mais para frente, em outra aula, a gente vai apresentar isso aí um pouquinho mais lento, né? Mais condensado a respeito disso.